Leitura do dia. Leitura do livro de Neemias. Naqueles dias, todo o povo se reuniu como um só homem, na praça que fica defronte da Porta das Águas, e pediu ao escriba Esdras, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia prescrito a Israel. O sacerdote Esdras apresentou a lei, diante da assembleia de homens, de mulheres, e de todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º mês. Assim, na praça que fica defronte da Porta das Águas, Esdras fez a leitura do livro, desde o amanhecer até ao meio-dia, na presença dos homens, das mulheres, e de todos os que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira, erguido para esse fim, estando num lugar mais alto. Ele abriu o livro à vista de todo o povo. E quando o abriu, todo o povo ficou de pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu levantando as mãos. Amém. Amém. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor, com o rosto em terra. Os levitas explicavam a lei ao povo, e cada um ficou em seu lugar, e leram clara e distintamente o livro da lei de Deus, e explicaram seu sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. O governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíam o povo, disseram a todos: Este é um dia consagrado ao Senhor, vosso Deus. Não fiqueis tristes nem choreis. Pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. E Neemias disse-lhes: Ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e reparti com aqueles que nada prepararam, pois este dia é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. E os levitas acalmavam todo o povo, dizendo: Ficai tranquilos, hoje é um dia santo, não vos aflijais. E todo o povo se retirou para comer e beber, distribuíram também aos outros, e expandiram-se em grande alegria, pois haviam entendido as palavras que lhes tinham sido explicadas. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos, e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir, e dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe, que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio, como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa, quando entrardes numa cidade, e fordes bem recebidos. Comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: O reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade, e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: Até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavras do Santo Padre. Ao enviar os 72 discípulos, Jesus dá-lhes instruções específicas, que manifestam as características da missão. A primeira é rogai, a segunda ide, e depois, não leveis bolsa nem alforge, dizei: a paz esteja nesta casa. Permanecei naquela casa. Não andeis de casa em casa. Curai os doentes que nela houver e dizei-lhes: o reino de Deus já está próximo de vós. E se não vos receberem, saí à praça pública e despedi-vos. Estes imperativos mostram que a missão se baseia na oração, que é itinerante, não está parada, é itinerante, que exige desapego e pobreza, que traz paz e cura, sinais da proximidade do reino de Deus, que não é proselitismo, mas anúncio e testemunho, e que exige também a franqueza e a liberdade evangélica para partir, salientando a responsabilidade de ter rejeitado a mensagem de salvação, mas sem condenações nem maldições. Santos do dia. Santos. Plácido e Mauro, discípulos de S. Bento. Confiados aos cuidados de São Bento em Subiaco, Plácido e Mauro foram seus discípulos prediletos.
Um episódio sobre ambos, narra que um dia Plácido caiu em um lago e Bento, que soube através de uma revelação divina, enviou Mauro, para salvá-lo, o santo caminhou, milagrosamente sobre a água. Santa Faustina Kowalska. Santa Faustina Kowalska, a grande apóstola da Divina Misericórdia, nasceu no dia 25 de agosto de 1905, na pequena aldeia polonesa de Głogowiec. Seus pais, Mariana e Stanisław Kowalski, humildes camponeses, mas cristãos fervorosos, transmitiram-lhe uma fé profunda e autêntica. Faustina foi batizada com o nome de Helena. Aos 7 anos, sentiu-se chamada para a vida religiosa. Porém, não tendo a autorização dos pais, nada pôde fazer. Terceira de 10 filhos, Faustina deixou a escola, depois de 3 anos, para trabalhar como doméstica na casa de algumas famílias ricas, a fim de manter a si e a sua família. Aos 20 anos, amadureceu definitivamente a escolha da vida religiosa, animada por uma visão de Cristo sofredor, que lhe disse: até quando terei que a suportar? Até quando você vai me enganar? Abundantes graças divinas. No dia 10 de agosto de 1925, a santa entrou para o convento das Irmãs da Bem-aventurada Virgem Maria da Misericórdia, em Varsóvia, onde recebeu o nome de Irmã Maria Faustina. Ela transcorreu 13 anos de vida religiosa em vários conventos da congregação, trabalhando na cozinha, no jardim e na portaria. Mas desempenhou todos os seus trabalhos com dedicação e humildade, discrição e disponibilidade. Irmã Faustina recebeu abundantes graças do Senhor, entre as quais os estigmas, sinais visíveis mais evidentes. Recebeu, outrossim, numerosas revelações e visões que, a pedido de seus confessores, anotou em seu diário, hoje traduzido em várias línguas. Santa Faustina Kowalska morreu com apenas 33 anos, em 5 de outubro de 1938 em Cracóvia, consumida pela tuberculose. A secretária da Divina Misericórdia. Em 22 de fevereiro de 1931, a santa anotou em seu diário: estando na minha cela, vi o Senhor Jesus vestido com uma túnica branca. Com uma mão abençoava e com a outra batia no peito, e das suas vestes saíam 2 grandes raios, um vermelho e o outro pálido. Após alguns instantes, Jesus me disse: pinte uma imagem do que você está vendo e escreva embaixo: Jesus, eu confio em vós. Quero que esta imagem seja venerada, antes de tudo, na capela de vocês e depois, no mundo inteiro. Prometo que a alma que venerar esta imagem jamais perecerá. Porque eu mesmo a protegerei com a minha glória. D. 47, 48. A imagem foi logo pintada e teve grande propagação, com as outras formas de culto à Divina Misericórdia, como Jesus havia pedido à irmã Faustina. A festa da Divina Misericórdia no primeiro domingo depois da Páscoa. A reza do terço da Divina Misericórdia, a oração da Hora da Misericórdia, às 15 horas. Jesus confiou à humilde religiosa polonesa, que gostava de ser chamada secretária do meu mistério mais profundo, a sua mensagem de amor aos homens. No Antigo Testamento mandei os profetas ao meu povo por meio de raios. Hoje eu envio você com a minha misericórdia a toda a humanidade. Não quero punir a humanidade sofredora, pelo contrário, quero curá-la e apertá-la ao meu coração misericordioso. D. 522. A devoção de Dom Wojtyła. A devoção a Jesus misericordioso difundiu-se rapidamente na Polônia, logo após o falecimento da irmã Faustina. Nos anos 60, o então arcebispo de Cracóvia, Dom Karol Wojtyła, promoveu o processo informativo concernente à vida e às virtudes de Faustina. Ao tornar-se Papa, João Paulo II presidiu a sua beatificação, em 18 de abril de 1993, e a canonização em 30 de abril de 2000. Na mesma ocasião, anunciou também o domingo dedicado à Divina Misericórdia, primeiro domingo depois da Páscoa. Às vésperas desta festa, no dia 2 de abril de 2005, o Papa polonês foi para a casa do Pai. Santa Faustina Kowalska foi um dos santos padroeiros do Jubileu da Misericórdia, convocado pelo Papa Francisco.